Amém? Vamos lá então, João capítulo 15, versículo 15. De manhã eu compartilhei essa mensagem, mas eu creio que agora à noite eu não vou falar a mesma coisa. Deus me deu um outro entendimento, né, com os mesmos versículos, mas Deus me deu uma outra direção e vai ser uma bênção. De manhã alguns irmãos ficaram em casa dormindo. Quem dormiu até mais tarde hoje? Não é pecado não, pode falar, o pastor não vai ficar bravo, é direito, né? Mas agora à noite você pode participar do culto e vai ser uma bênção. Olha o que diz João capítulo 15, no versículo 5, preste atenção, diz assim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito o quê? Dá muito fruto, porque sem mim nada podereis o quê? Fazer. Olha aqui para o pastor, quem conhece um pé de manga ou mangueira, abacateira, quem já viu? Não sei se está na época de manga, né? Mas você passa ali ao lado de uma mangueira, uma abacateira, uma árvore frutífera, e os frutos geralmente ficam aonde? Poucas espécies que têm o fruto no caule, né? Jabuticaba, por exemplo, é diferente, não é? Mas geralmente a maioria das plantas ali, das árvores frutíferas, os frutos estão pendurados aonde? Nos galhos, nos ramos. Não sei se você já fez isso, tomara que não, mas você passa a ver uma árvore frutífera bem bonita e você fala, poxa, por que essa árvore não é lá no meu quintal, né? Vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse ramo com esses frutos aqui, que está verde ainda, e vou pendurar lá na minha área de casa, e aí eles vão amadurecer, eu vou comer muitas mangas. Já fez isso, não? Não, pelo amor de Deus, nem tente, né? Tem como fazer isso? Dá certo? Você cortou o ramo ali, imediatamente ele começa o quê? Murchar. Depois ele vai murchando, e depois ele faz o quê? Seca. E depois que seca? Para que serve? Fogo, né? Vira lenha, se for um galho ali para você entender. Esse exemplo que Jesus deu, irmãos, Jesus está nos colocando na nossa posição. Qual que é a nossa posição? De servo de Deus. O homem, a mulher, eu sempre comento isso, nós já nascemos com um vazio dentro de nós. Esse vazio, o homem ou a mulher, tanto faz, ele já nasce com esse vazio que só será preenchido com a palavra de Deus. Não adianta. A pessoa, ela só vai conseguir ser uma pessoa 100% realizada na vida quando ela tiver a palavra de Deus no coração. Por quê? Às vezes no mundo aí fora, quando você ouve falar que alguém venceu na vida, as pessoas já associam logo com o quê? Bens materiais. É cheio de gente na internet, olha, você quer vencer na vida, você quer ser um rico, você quer ser isso, mas não tem ninguém falando, olha, você quer se libertar dessa depressão, você quer ser uma pessoa abençoada, você quer colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir, você quer se libertar dos pensamentos. Não, vencer é ter dinheiro, vencer é ter carro novo, mas às vezes a pessoa venceu financeiramente, uma área da vida, que é a área financeira, não é pecado, mas às vezes ela não conseguiu vencer a depressão, às vezes ela não conseguiu vencer os pensamentos negativos, ela não conseguiu vencer isso. E de manhã eu comentava algo importante, às vezes a pessoa tem tudo materialmente, mas a coisa mais triste, irmão, na vida de uma pessoa, é ela colocar a cabecinha no travesseiro daqui a pouco, né? Imagina você cansado, coloca a sua cabeça no travesseiro e a pessoa não conseguir dormir. É fácil isso? A pessoa passar a noite toda rolando para lá e para cá, e vai aquela coisa e o sono não vem. Está amarrado isso. A pessoa não conseguir descansar. E cientificamente nós conhecemos um pouquinho, né? A pessoa que não tem uma noite de sono, aquele sono reparador, não é aquele sono perturbado, não é até mesmo aquele sono do dia, que não é igual o sono da noite,
Ela não consegue, o seu corpo não consegue se restabelecer, seu corpo não descansa, e aquilo ali vai atrofiando. Até eu comentei, uma pessoa que às vezes trabalha de noite e dorme de dia, troca o dia pela noite, não é fácil, irmãos. Vai um tempo que a pessoa não aguenta mais, desculpe a expressão, mas é como se a pessoa fosse virando um zumbi, não é isso? A pessoa, o semblante vai caindo, vai envelhecendo mais rápido. Por quê? Porque a noite foi feita para quê? Para descansar, para você dormir. Tem o tempo ali ai pastor, então eu nem vou vir na igreja mais à noite. Né? Mas tem o horário ali certo que você consegue ter um sono reparador. E voltando aqui ao entendimento, o mundo aí fora às vezes acha que vencer é isso. Vencer é quem tem dinheiro. A pessoa fala, eu vou vencer na vida. E o que você quer fazer? Eu quero enricar. Mas vencer é só isso? Aí tem um casamento destruído, aí tem o restante as áreas da vida da pessoa, a vida sentimental destruída. Não, venci, o mundo está lá, ei, venceu, esse aí, olha, tem muitas coisas. Não, isso aí não é só isso, irmãos. Deus não é contra a prosperidade, mas nós temos que vencer em todas as áreas. Por quê? Porque Jesus não conquistou somente a prosperidade. Jesus conquistou todas as bênçãos na cruz do Calvário. De manhã eu comentei, eu vou repetir. Todo cristão precisa entender o propósito da vinda de Jesus. Nunca pode achar que Jesus veio aqui nessa terra passar umas férias. Não, Jesus estava enjoado do céu, veio aqui dar uma olhada como que é essa terra aqui. Não, ele já sabia de tudo isso. O Criador de todas as coisas estava com o Pai. No princípio era o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Não precisava ele vir aqui ver nada. Jesus veio com um propósito. E nós temos que entender isso. Jesus veio conquistar bênçãos para nós que não merecíamos nada. E eu preguei essa mensagem aqui por várias vezes, nas passagens ali dos evangelhos, como se alguém tentou barrar o plano de Jesus. Até o próprio Pedro, que quando Jesus falou, olha, é necessário o Filho do Homem ser preso, vai ser morto, Pedro falou, não, Jesus, eu não vou deixar, jamais, o Senhor não vai morrer. O que Jesus falou para Pedro? Atrás de mim o quê? Satanás, que serve de escândalo. Olha só que coisa. Então, ou seja, aquilo ali era necessário. Jesus estava cumprindo o seu chamado, que era morrer por mim e morrer por quem? Por você. Agora aqui Jesus deixou um conselho para nós. Jesus falou, olha, sem mim nada podeis o quê? Fazer. Sabe qual que é o maior erro do ser humano? Nosso maior erro é ler um versículo como esse, que Jesus falou nada, sem exceção, nada podeis fazer. Mas aí nós lemos uma passagem como essa, e nós ficamos insistindo na nossa vida, em querer achar alguma coisinha que nós podemos fazer sem Jesus. Não, as pequenas coisas, isso aqui eu vou fazer, e Jesus está falando, olha, nada podeis fazer. Mas sabe o que Jesus está falando? Nada de sucesso, nada que vai durar. Não, pastor, eu faço. Tem uns que é ignorante, fala, não, eu vou sem Jesus mesmo, deixa comigo, que eu sei onde eu vou parar. Sabe nada, inocente, como diz aí, né? A Bíblia diz que há caminhos em Provérbios 14, 12, ou é 12, 14, não lembro agora aqui, é um dos dois, que parece ser direito, ser bom, mas o final desse caminho é caminho do quê? De morte. Então é engano da pessoa, a pessoa está totalmente enganada, cega. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer coisa que vai dar certo, casamento que vai durar, empresa que vai continuar, que vai passar de geração para geração. Mas as pessoas às vezes não entendem isso. Ela fica procurando alguma coisinha que ela possa fazer e que não precise da ajuda de Jesus, sendo que Jesus deixou ali, como que eu posso trazer isso aqui para você? Jesus falou, olha, estou à disposição, você pode pedir, tanto é que mais à frente aqui nós vamos ver, você pode usufruir de tudo que eu conquistei para você, não há limite. Você vai conquistar na vida financeira, na família, mas eu tenho que entender a minha posição de servo de Deus.
Eu vou tomar uma decisão, Deus, está nas suas mãos. Eu não posso ser prepotente, não, deixa que eu sei. E vamos ser sinceros, o homem inteligente, o conhecimento humano tem avançado muito, as faculdades, os cursos, e às vezes tem uns que tornam ignorantes, prepotentes. Não, deixa que eu entendo, deixa que eu faço. Mas quando se depara com algo espiritual, ela não sabe o que fazer. Ela não tem como agir. Eu comentava na parte da manhã, existe médico, preste atenção, e existe médicos. É ou não é? Tem essa diferença aí. Eu comentava, lá em Porto Velho, uma vez, quando eu buscava um colega, filho até do pastor, na faculdade, ele fazia faculdade de medicina, só que odontologia. E quando eu saía com ele da faculdade, do portão da faculdade, logo de frente, aquilo ali deveria ser proibido, mas eu não sou prefeito, não sou nada, então deixa quieto. De frente com a faculdade tinha uns 5 botecos, de frente, portão com portão. Esses barzinhos que os jovens ficam lá tomando cachaça. Dava sexta-feira, saía todos da faculdade, aqueles jovens com aquelas maletinhas brancas, com a cruzinha, né? E com aquele jaleco, ia tudo encher a cara na frente daquela faculdade. Aí um dia eu olhei para ele e falei, olha aí, ó, quem vai nos atender no futuro, os futuros médicos, ou não é verdade? Falei, olha aí, quem que vai atender a sociedade? Uns até caía no chão, o cachorro lambia a boca, falei, Jesus amado, ainda bem que eu não estou lá em Porto Velho, né? Por isso que eu falo, existe médico e existe o quê? Médicos. Mas estuda, tem o conhecimento, tem a sabedoria, tomara que você nunca tenha passado por isso e nunca passe, mas chega um momento que o médico olha e fala o quê? Só um milagre. Ué, mas o médico acredita em milagre? Alguns chamam, falam, olha, você está com a família aí, quando fala assim a pessoa já estremece, né? Meu Deus do céu, o que é? Não, você está com alguém aí na recepção? Estou com a minha sogra, chama ela aí. Ou quem quer que seja. Aí o médico fala, olha, vocês creem em alguma coisa? Geralmente, deixa em aberto, então vai buscar, porque aqui o nosso conhecimento chegou ao fim, não tem mais o que fazer. Aí é onde que a pessoa vai tomar a decisão de buscar Deus. E sendo que Jesus já falou lá atrás, sem mim nada podeis o quê? Fazer. Quer ver um exemplo? Vai lá em Marcos, Marcos capítulo 5, volta um pouquinho aí, deixa marcado João, que nós vamos voltar aqui para terminar, tá pessoal? Vai aí em Marcos, é aqui mesmo no Marcos capítulo 5, eu comentei esse versículo na sexta-feira. Tem 2 exemplos aqui, eu poderia pegar os 2, mas eu vou falar só de um só. Marcos capítulo 5, o versículo 1, diz assim, ó, e chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, olha de onde saiu esse homem, um homem com um espírito que imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém o quê? Prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram feitas por eles, pedaço, e os grilhões em migalhas, ninguém podia o quê? Amansar. E geralmente o homem amansa o quê, irmãos? Animal, não é? Um cavalo, até um leão. Eu brinco, mas é verdade, se tivesse dinossauro, o homem ia amansar também, e eu não ia. O homem amansa tudo, irmão, leão, crocodilo, se tivesse dinossauro, o homem ia andar montado nele, porque o homem é inteligente, Deus dotou de capacidade, e dom. Quando Deus fez o homem, ele disse, ó, dominai, então tudo que está sobre a terra, o homem tem que dominar, e homem no sentido genérico, tá? E ninguém podia amansar. Por que amansar? Porque o homem era considerado como um animal, um bicho. Para começar, ele saiu do sepulcro, olha que coisa séria. E andava, versículo 5, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou,
e clamando com grande voz, disse: o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. 8, porque ele dizia: sai deste homem, espírito que? Imundo. Aí Jesus fez aqui a parte do exorcismo que nós conhecemos, expulsou, interrogou aqueles demônios. Ele descobriu que não era um demônio, mas era uma legião de demônios que agia na vida desse homem. Tanto é que ele vivia no cemitério. Eu fico imaginando, viajando na história aqui para me entender melhor. Quem já passou na frente de um cemitério à noite? Quem nunca passou, tem uma aqui, logo aqui perto, uma hora passa ali. Mas não tem medo não, né? Porque tem uns que tem medo. Agora imagina, pensa comigo, esse homem andava dentro dos cemitérios, na região do cemitério. Você passando meia-noite, vindo da vigília, e o homem lá dentro do cemitério. Imagina a cena. Corre ou não corre? Hã? Até eu acho que eu ia assustar, ia correr, porque ia falar: quem está aí? Que negócio é esse, né? Pastor, dentro do cemitério, meia-noite, um homem louco, e tinha que correr, porque ele era perturbado, ele corria atrás das pessoas, jogava pedra, era uma coisa de louco, como diz o gaúcho, né? E as pessoas corriam, e ninguém podia amansar esse homem. Eu vou falar algo para você, irmãos. Antes de eu conhecer Jesus, eu tentei muito, como se diz, resolver muitas coisas na minha vida sem Jesus. Eu tentei, sem Jesus. Mas eu confesso para você, eu fracassei. Eu não consegui resolver nada sem Jesus. Nem a prosperidade, que eu só vivi endividado. Não consegui fazer nada sem Jesus. Esse versículo se cumpriu na minha vida. Mas sabe o que é nada? Nem casar eu casei sem Jesus. Fui casar depois que eu aceitei Jesus. Eu não consegui fazer nada, absolutamente nada, sem Jesus. E às vezes a pessoa fica insistindo, ela fica protelando. E esse homem aqui, ninguém podia libertar esse homem. Ninguém podia fazer nada. Será que eles tentaram? Claro que tentaram. Vamos pegar ele, vamos amarrar, vamos, sei lá, fazer alguma coisa. A coisa era tão séria, o homem era tão endemoniado, que quando amarravam ele quebrava as cadeias, era uma força sobrenatural. Por quê? Porque tinha uma legião de demônios ali. O homem era, como diz assim, era um super poderoso, mas um poder maligno. E quando Jesus encontra esse rapaz, a vida dele o quê? Muda. E aquelas pessoas que estavam à volta, que olhavam para o famoso endemoniado de Gadareno, o Gadareno, porque morava em Gadara, cidade chamada, província de Gadara, ninguém pôde fazer nada por ele. Mas quando Jesus chegou nesse lugar, depois você lê os versículos anteriores dessa passagem aqui, o capítulo anterior, o 4, foi quando Jesus falou para os discípulos: passemos para outra banda. Aí enfrentou aquele temporal todo em alto mar, aquela tempestade, e quando Jesus chega ao outro lado, com quem que ele se depara? Com um monte de anjos servindo ele com pão, água, foi assim? Gadareno, endemoniado. Olha com quem que ele se deparou, depois de enfrentar toda essa tempestade, os discípulos, quase que o barco afundou, acordaram Jesus disse: por que sois tão tímidos? Quando eles chegaram na praia, quem que eles encontram? O Gadareno, endemoniado. Mas Jesus não falou por acaso: passemos para outra banda, porque ele já sabia que tinha alguém lá que precisava, e que sem ele, essa pessoa não conseguiu fazer nada, nunca se libertou, nunca mudou de vida. Irmãos, eu já comentei isso aqui várias vezes, João 8,36, coloca aí para mim, João 8,36, nós sempre lemos o João 8,32, que é bem conhecido, mas olha o que diz João 8,36, não precisa sair daqui, tá? Eles vão colocar, olha ali que bonito isso aqui, ó. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Isso aí o próprio Jesus falando. Quem é o Filho, irmãos? Quem é o Filho? Ixi, tem gente que está em dúvida. Quem é o Filho? Quem é Jesus?
Hã? A palavra. Então você tem o Filho, você tem Jesus, você tem a palavra. Existe a libertação que o Filho faz, Jesus faz, e existe a libertação humana. Pastor, que libertação é essa? Aquela que o cidadão toma vergonha na cara e para de beber. Aquela que o cidadão toma vergonha na cara e para de fumar. Mas quando acaba a pandemia, que vem o carnaval, começa a beber de novo e fumar. É uma libertação o quê? Humana. Não sei se tomara que você nunca tenha passado por isso, mas a pessoa fala, eu não sou um viciado, a hora que eu quiser parar, eu paro. Oh, meu Deus, né? Não, eu não sou isso, a hora que eu quiser parar de mentir, eu paro. Mas por que não para, criatura? Porque não consegue, irmãos. A pessoa sem Jesus, ela não pode, ela não consegue fazer nada. Ela fica levando a vida, empurrando com a barriga, tentando resolver as coisas, mas ela sabe que ela não consegue. Falando de alguém que conhece, que quase que impossível hoje, alguém que não ouviu a palavra de Deus, que não ouviu falar de Jesus, que não ouviu aquela passagem bonita que Jesus falou lá em Mateus 11, 28, vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, endividados, perturbados, fumados, tudo que é coisa ruim, vinde a mim que eu vos o quê? Aliviarei. Mas a pessoa ainda fica protelando. Não, eu vou conseguir. Consegue nada, irmãos. Eu contei o meu testemunho aqui. Não, eu vou conseguir, eu vou fazer. Fiz nada da vida. Não fiz. Sem Jesus, ele falou, sem mim, nada podeis o quê? Fazer. E esse rapaz aqui, pula para o versículo 18, que eu quero ir para outra parte, que o tempo voa. Olha o versículo 18. Aí aconteceu toda a libertação na vida dele. Aí o 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado, que o deixasse estar com ele. 19, Jesus porém não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para onde, irmãos? Para a tua casa. Ué, mas esse homem tinha casa, irmão? No começo da passagem ele morava onde? Conseguiu prestar atenção? O que Jesus deu para esse homem já aqui? Olha que coisa séria, irmãos. Olha o encontro com Jesus, preste atenção. Ele morava onde? No começo deixa para lá. No começo da leitura aqui, que tinha a sua morada nos sepulcros, andava assombrando as pessoas. Ou seja, não tinha casa, não tinha vida, não tinha dignidade, não tinha moral, não tinha nada. Era aquela pessoa que eu falo, é triste, mas às vezes o ser humano trata o outro assim, trata como se fosse um bicho, até eles queriam amansar, né? Trata, às vezes, até o morador da rua, como se aquela pessoa fosse um nada, fosse alguém insignificante. A pessoa é tão horrorosa, a pessoa que pensa desse jeito, sendo que Deus enviou seu Filho, Jesus morreu por aquela criatura, que ele olha e acha que não é nada. Isso aí não é um nada, isso aí não tem estudo, não tem nada. É muita ignorância, muita falta de Deus. Porque o valor daquela alma é o mesmo do empresário que passou ali, que chutou, ou às vezes não é nem empresário, às vezes não tem nada, mas é ignorante, prepotente, né? Ou seja, é o mesmo valor. Qual que é a diferença? A diferença é que aquela pessoa, a vida dela não mudou ainda. Ela não teve um encontro com Jesus, às vezes ela está tentando com as suas próprias forças. Voltando aqui para o homem, senão nós vamos desviar da mensagem. Ele, antes de Jesus, ele morava onde? E depois com Jesus, o que Jesus mandou ele ir para onde? E o que chama a atenção é que nós não tem aqui ele falando, questionando, mas eu moro no cemitério, Jesus, é para mim voltar para o cemitério? Porque diz que ele morava onde? No cemitério. Mas então significa que esse homem tinha uma casa, esse homem tinha uma família, esse homem ele tinha uma dignidade um tempo atrás, né? Ele tinha um homem, eu sempre comento isso aqui, ele não era filho de chocadeira, ele devia ter uma mãe, um pai, irmãos. Ele tinha, porque Jesus, o único discípulo que Jesus proibiu, falou, você não vai me seguir. Ele entrando no barco e Jesus, não,
volta para os seus, para a sua casa, e o que Jesus mandou ele fazer? 19, Jesus, porém, não lhe permitiu e disse, vai para a tua casa, para os teus, então ele tem família, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se o quê? Maravilhavam. Sexta-feira eu comentei esse versículo aqui, eu falei, como que os familiares vão se converter? Como que eles vão se maravilhar com os feitos de Deus na sua vida, se você não fala para eles? Porque esse homem voltou, imagina um homem, a casa dele era onde, irmãos? Antigamente, sem Jesus? Cemitério. Imagina ele voltando em todos os locais que ele andou, onde ele assombrou pessoas, batendo nas casas. Imagina quando eles olhavam, viu o semblante, apesar que ele já estava vestido, né? Ele andava nu, alguém olhava e falava, vixe, é o endemoniado. A gente fecha a porta, esse homem é maluco, o que ele está fazendo na porta da minha casa? Vai, esconde as crianças, meu Deus, esse homem é perturbado. E ele, não, calma pessoal, sou eu, fulano de tal. Aí a pessoa, mas, sabe aquele ditado que gato escaldado tem medo do quê? Alguém conhece leão? Não é pessoalmente não, é na televisão, alguém conhece? Nós falamos muito aqui, leão da tribo de Judá. Se um dia você tiver oportunidade no Brasil, não sei se você vai encontrar isso, mas de entrar numa jaula com algum instrutor, algum domador de animal, você tem coragem de entrar, sim ou não? Não, tem que entrar, irmão, como que eu vou dar o exemplo? um animal já amansado, tem coragem ou não tem? Tem? Quem tem coragem de entrar? Com um instrutor lá, um animal domesticado já. Você já chega e já fala, seu leão, vai que abraço com ele assim, é assim? Só se for doido, igual um endemoniado aqui de Gadareno. Você vai, o instrutor vai na frente, você vai o quê? Vou atrás, quando o leão fazer, eu sou o primeiro a correr. Mas aí você vai, aí o instrutor tem toda aquela técnica, eu já vi isso em vários canais de descoberta, Discovery. E aí ele passa a mão, o animal sente o cheiro, tem toda uma técnica, aí é como se ele apresentasse ao animal que tem um outro estranho aqui, aí ele apresenta, o animal reconhece, é uma coisa louca, é um dom que a pessoa tem. E aí que você vai fazer o quê? De levezinho, com cuidado, passa a mãozinha na juba do leão, macia, né? Devagarzinho, vai, enfim, daqui a pouco você está abraçado com o leão. Aí imagina, olha o endemoniado, esse cara é louco, aí vai chegando devagarzinho, vai indo, mas é ele mesmo? E ele, não, calma pessoal, olha, Jesus me abençoou, olha a grande obra que Jesus fez, você acredita que tinha uma legião de demônios na minha vida? Olha, você acredita que nem os porcos aguentaram a capetada que estava na minha vida? Porque eles expulsaram Jesus dali, porque os porcos fizeram o quê no precipício? Acabou, não teve bacon nem pururuca naquele ano. Os porcos caiu tudo no despenhadeiro, morreu tudo, coisa séria. Imagina ele contando isso, olha, você acredita que eu era tão perturbado, que quando os demônios passaram para os animais, eles não resistiram, e era quantos porcos a Bíblia diz aqui? Mais de 2.000, olha a capetada que estava na vida desse rapaz. Irmãos, medita mais nessa passagem, vai lá para Lucas, deixa aqui o rapaz aqui, Lucas, eu creio que você já entendeu o recado de Deus aqui. Agora aqui em Lucas capítulo 10, tem um outro exemplo, 13, Lucas 13:10, pega aí, é bem fácil, Lucas 13:10, é uma passagem bem conhecida, eu já preguei isso aqui não sei quantas mil vezes, minha Bíblia está toda arriscada já aqui, né? Mas Deus sempre dá uma revelação nova. Lucas capítulo 13, olha o que diz o versículo 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali, e tinha um espírito do quê? De enfermidade. Havia já quantos anos? 18 anos. E como que essa mulher andava? E ela não podia de modo algum o quê?
endireitar. Lembra que eu contei o meu testemunho? De maneira nenhuma eu consegui mudar a minha vida, eu sozinho. Eu só mudei depois que eu tive um encontro com quem? Com a palavra, irmãos. Eu citei aqui a libertação do filho e a libertação humana. A pessoa às vezes tenta fazer sem Jesus, ela tenta, mas aquilo ali pode trazer para ela uma grande frustração. E uma pessoa frustrada, ela não quer casar mais, se foi na vida sentimental, se foi na empresa, ela não quer saber mais de abrir empresa, se foi na sociedade que houve uma traição, ela não quer saber mais de ser sócio de ninguém. Isso é uma pessoa frustrada, pessoa que tá, como se diz, já está vacinada, já está, como que eu posso dizer, que é amassada, já apanhou tanto na vida que está perturbada na vida. Então, ou seja, ela de modo algum, ela pôde se endireitar. Será que essa mulher, ela não tentou fazer tudo o que falaram para ela, irmãos? Claro que tentou. De manhã eu comentei com a igreja, quando a pessoa tem uma enfermidade, às vezes até uma doença incurável, algo que os médicos já desenganaram, tudo que falar para aquela pessoa que cura, ela acredita e toma, bebe, come, faz tudo aquilo ali. É ou não é assim? É igual não queria falar desse negócio, acho que hoje eu não falei ainda, vou ter que falar, o coronavírus. Mas começou aí essa pandemia, começou vídeo na internet, e come isso, e come limão, e chupa manga, faz não sei o quê. É ou não é? Aí, o inhame é o bicho da goiaba. Aí, por causa disso, eu sempre gostei de inhame, eu fui criado no sítio. Quem gosta de inhame? Agora todo mundo gosta de inhame, né? Aí um dia desse, falei, vou comprar um inhame. Eu cheguei ali no mercado, estava R$15 o quilo do inhame. Falei, que maldade que fizeram com o inhame. Uma coisa que era até difícil de achar, que nem tinha no mercado, é ou não é? Agora eu vou ter que plantar inhame se eu quiser comer, porque o pessoal começou a comer inhame, e acabou o inhame. E o preço, o dono do mercado também é gente boa, né? Vê que a coisa o consumo está grande, faz o quê? Igual tomate, né? E vai lá em cima. E como as outras coisas, limão também, irmãos. Feliz é quem tem um pezinho de limão no fundo do quintal. Essas coisas subiu tudo. Mas por quê? Por causa do negócio de, não, bate um inhame que não sei o quê, com melado de cana, com mel de abelha e tal, tem que ser abelha não sei da onde, aquela coisa, pá, isso aqui é batata. Tomou, sua imunidade vai a não sei quantos mil lá. E o povo está comendo inhame. É bom, pelo menos o povo está se alimentando direito, não é verdade? Cortando açúcar, está servindo. Mas, enfim, tudo que as pessoas falam, o ser humano tem uma tendência a acreditar, irmãos. Se amanhã ou depois aparecer um louco aí com a injeção na mão, falando que é vacina para o coronavírus, todo mundo já arregaça a manga da camisa e fica assim, ó. Eu sou o primeiro, vacina eu. É assim que é o ser humano. Aí chega Jesus e fala, olha, eu já te curei, eu levei as suas enfermidades na cruz do Calvário. Aí a pessoa não acredita. Aí chega lá Isaías, escreve há mais de 800 anos atrás, antes de acontecer, Isaías vai lá, Isaías 53, 4, 5, e diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados, ponto. Aí a pessoa não acredita, aí ela não acredita no que a Bíblia fala, mas acredita no inhame, acredita no tomate, acredita em tudo que é coisa que as pessoas falam. Aqui, ó, voltando para a mulher aqui encurvada, ela fez de tudo, irmãos, e não podia de modo algum o quê? Endireitar. Eu falo, tem gente que já fez de tudo, e a pessoa não vai se endireitar, ela só vai se endireitar na vida quando ela entender. Lê lá João 15:5, onde Jesus falou, sem mim nada podei-vos fazer. O que, pastor? Coisas de sucesso, que vão dar certo, que vai passar de geração para geração. Você pode até fazer uma coisa sem mim, mas vai ser uma grande frustração na sua vida. Ele deu um exemplo em Mateus, não lembro se é 24:7, acho que é 7:24, uma coisa assim, mas eu vou citar aqui o versículo para você.
que ele fez uma comparação: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. E veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, combateram contra aquela casa e ela não quê? Não caiu. Isso é alguém que faz algo com Jesus. Aí ele diz a outra parte: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre o quê? Sobre areia, e combateram rios, veio a chuva, veio o mar, veio o vento. A mesma coisa que veio na casa do prudente, veio na casa do insensato, e combateram contra a casa. A diferença é que a casa do insensato, lá diz o quê? Que caiu aquela casa e foi grande a sua queda. Eu já preguei essa mensagem: o mesmo vento que sopra na sua vida, sopra na minha. O mesmo que sopra na sua, sopra do seu vizinho. Ou quando vem uma tempestade, o vento que sopra numa casa, freia, não, vou soprar nessa. É assim que é a tempestade? Ela passa o quê? Devastando tudo. Qual que é a diferença? É nas casas. Umas têm um telhado mais forte, outras têm aqueles brasilitezinhos que misericórdia, arranca igual papel, não é? Leva tudo. Outras têm uma estrutura mais forte, como se diz, está bem chumbada na terra, tem bate-estaca, tem estaca, ali o vento bate ali, não faz nada, mas o vento é o mesmo para todos. A diferença é nas casas, como cada um está servindo a Deus. Então, ou seja, irmãos, sem mim nada podeis fazer. A pessoa pode até fazer alguma coisa, mas vai ser uma casa construída onde? Na areia. Espera a tempestade chegar. Eu comentei com essa mensagem, parece uma brincadeira, mas alguém vai lembrar. Lembra que eu contei a historinha dos 3 porquinhos? Quem lembra? Não tem as 3 casinhas lá? A diferença é que na Bíblia é 2, mas eu acrescentei mais uma aqui, 3. Que o lobo assoprou uma casinha, caiu, assoprou a outra, caiu, e assoprou a outra, caiu? Não, porque ela estava bem feita, né? Aí por isso que eu falo, tudo as pessoas tiram da Bíblia, né? Quem garante que não tiraram essa historinha da Bíblia, né? O vento soprou, só colocaram o lobo mau lá, tá? Mas enfim, irmãos, vamos voltar aqui, ó. Então ela não podia de modo algum direitar. O 12, vendo Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as suas mãos sobre ela, e logo que endireitou. E o que ela fazia? Glorificava a Deus. Eu não ia falar, mas vou falar o 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava que dia? Tinha que ser outro dia que não fosse no sábado, né? Disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, nestes porém vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. 15, respondeu-lhe porém o Senhor e disse, Jesus já respondeu na lata, como diz aí: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de quem? De Abraão, a qual eles tanto falavam, a qual há 18 anos, quem mantinha ela presa? Satanás. Eu já comentei essa mensagem. O papel desse príncipe da sinagoga aqui é o papel que às vezes alguém faz. Sabe aquela pessoa que não ajuda? Não faz nada. Vê o outro caído, chuta, mas não faz nada. Aí quando chega alguém, estende a mão e ajuda, aí essa pessoa vai criticar. Ah, olha, mas aí tal, é o papel do príncipe da sinagoga. É assim que funciona. Às vezes a pessoa vai até ajudar alguém, está precisando de uma cesta básica, a pessoa vai lá, compra uma cesta básica, leva, aí alguém fala: mas olha, levou uma cesta básica barata, olha, R$60, por que não levou uma mais cara? É o príncipe da sinagoga, não leva 1 quilo de feijão, mas quando alguém chega e faz, ele é o primeiro a criticar, a falar: esse tipo de gente você não
não pode se misturar. A pessoa está perturbada. Mas o que eu quero pegar aqui, irmãos? O que mantinha essa mulher presa era Satanás que mantinha ela presa. E uma pessoa que não tem Jesus, ela não vai se libertar de Satanás nunca, esquece isso. O outro morava onde? No cemitério. Ninguém conseguia libertar ele, por quê? Porque não tinha Jesus ali. A pessoa vai passar a vida toda, se ela não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, aqui tem outro entendimento, essa mulher estava no dia certo, na hora certa, não tem esse negócio de sábado, não interessa, ela estava no dia correto, porque ela ouviu que Jesus pregou, Jesus viu ela onde ela estava, chamou ela, colocou as mãos sobre a cabeça dela, livrou ela daquela enfermidade, expulsou aquele espírito de enfermidade, como eu dei o exemplo aqui do médico, o médico estudou, guarda o que eu vou falar para você, o missionário comentou isso, durante essa semana, às vezes, a pessoa está combatendo o efeito, mas ela não está combatendo a causa do problema, a pessoa está focada no efeito, às vezes o familiar que fuma, que bebe, você é um pé inchado, você é um bêbado, você fuma, você está fedendo, você está catingando, você está isso, não estou falando nenhum pecado aqui, mas a pessoa esquece de combater a causa. Eu gosto de dar uns exemplos tão simples, que tem uns que acham que eu sou muito simples, mas vamos dizer que tem um cano como que é o nome da empresa aqui da cidade que mexe com água, que deixa às vezes faltando uma aguinha aí? Hã? Esse ninguém esquece, né, irmão? A outra, como que acende a luz? Aí vamos dizer que quebrou um cano da Caerd aí. Aí você passa na rua, está aquela água, esses dias tinha uma aqui perto aqui. Aí você, poxa, olha que desperdício, eu vou recolher essa água. Aí você pega uma sacola, um balde e fica lá, e o cano quebrado, jogando água. E você lá embaixo recolhendo, porque essa água vai descer para algum lugar. E vai pegar água, e sacar água, e tirar água, e o cano vazando água. O que tem que fazer com esse cano? Para parar esse problema, o que tem que fazer? Passar a vida toda ensacolando a água? Não, vai lá e faz o que no cano? Tampa, arruma, aí vem o empregado lá da companhia lá e fechou, a água parou. E o outro lá combatendo, como se diz, o efeito, né? Preocupado com o efeito, e sendo que ele tem que combater a causa do problema. Aí o médico vai, mas o conhecimento do médico chega, sabe até onde? Até no demônio. Quando chega no demônio, se o médico não é convertido, não é pastor, não é nada, parou ali, chama a família, fala, olha, pesquisei, fui, a causa chegou até aqui, foi por causa disso, foi um mal hereditário, foi um negócio que você comeu lá, não sei, em 1900 não sei quanto, e aquela coisa, parou ali. E aqui, essa mulher tinha um espírito de enfermidade, mas ela tinha um problema na coluna. Nós podemos pensar que em vários problemas na coluna, poderia ser um bico de papagaio, poderia ser uma hérnia de disco, poderia ser um disco empenado, que encurvava ela, era um problema na coluna, e de modo algum ela podia se endireitar, mas não ia se endireitar mesmo, porque existia o que ali? Um demônio. O outro morava no cemitério, ele não ia se endireitar, por quê? Porque não existia um demônio, existia uma legião de demônios ali, morando na vida dele, aí não endireita mesmo, irmãos, aí não muda, tem que expulsar a capetada, tem que combater, como se diz, lá na raiz, a causa desse negócio, não o efeito. Não, pastor, mas eu já falei, você já experimentou orar? Não, mas eu já falei para fulano, está combatendo o efeito, você tem que combater a causa do problema. Não, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, a nossa luta é contra as hostes espirituais de quem? Da maldade. Então você vai falar, espera um pouquinho, deixa eu fazer uma oração. Demônio do inferno, pode falar assim, que é do inferno mesmo, tá? Satanás do inferno, em nome de Jesus, você vai sair da vida desse familiar, porque eu sei que é você que faz ele colocar, até ele chama chupeta do quê? Do diabo, é você, eu sei que é você, eu descobri a causa,
Agora eu vou combater, não o efeito, eu vou combater o quê? A causa. Não adianta você passar a vida toda falando que fumar vai acabar com o pulmão. Isso aí já sabe, está até na carteira de cigarro, tá ou não está? Falta colocar no litro de pinga também, né? Só colocar no cigarro, tem que colocar na cerveja também, tem que colocar em tudo. Eu acho que o ser humano tem direito de saber o que ele está tomando, é ou não é verdade? O que tem lá no vidro de veneno? A caveirinha, quando a pessoa olha aquilo lá, o que ela pensa? Eu tomar isso aí, eu vou virar uma dessa no caixão, ó, Deus me livre, faz até o sinal da cruz. Então deveria ter em tudo aquilo que faz mal, mas não tem, deixa para lá. Na época, o ministro que colocou esse negócio no cigarro, se eu não me engano, foi o José Serra, ainda de 1900 bolinha, colocou isso aí, e eu vou falar aqui, tem até gente dos meus parentes que falou que ele era um bobo colocar aquilo lá no cigarro, olha que coisa, né? Mas enfim, a pessoa já sabe que aquilo ali causa mal para ela, irmãos, ela já sabe, não adianta nós ficarmos combatendo o efeito, tal, não, vamos na causa. A nossa luta é com Satanás que usa aquela pessoa, a nossa guerra é com aquele demônio que faz aquela pessoa mentir. Não adianta ficar chamando ela de mentirosa, não vai mudar nada, só vai piorar a situação, não adianta. Nossa luta é com Satanás. Vai ter que chegar um dia, você vai ter que, como eu contei aqui de manhã, já vou terminar, pastor Jaime contou um caso de uma senhora, era conhecedora do evangelho, estava desenganada no hospital, ali e tal, mas chegou um dia que ela amanheceu, por isso que você tem que ouvir a palavra, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ela amanheceu enfesada, mas não é brava não, ela amanheceu cheia de fé, e um belo dia ela naquele hospital, ela olhou para um lado, não sei para onde, como se ela estivesse vendo Satanás, ela falou, escuta aqui Satanás, preste atenção, se você não sabe ler, o pastor Jaime contando isso aí, ela revoltou aquele dia, ela falou, eu vou ler para você, abriu em Isaías e leu, tinha ninguém ali, ela estava falando sozinha, mas ela estava falando no mundo espiritual, ela falou, parece brincadeira, né? Falou, Satanás, se você não sabe ler, eu vou refrescar a sua memória, eu vou ler para você Isaías 53, 4, 5, aí leu, verdadeiramente, Jesus levou as minhas enfermidades, Satanás, eu não tenho enfermidade, pega tudo que é seu, o seu espírito de enfermidade, e sai da minha vida, em nome de Jesus. Resumindo, a mulher levantou da cama, ganhou alta do hospital e foi embora. A mulher, irmãos, não adianta, sem mim nada podemos o quê? Fazer. E hoje a presença de Jesus aqui não é física para nós, é espiritual. Você tem a palavra. Nós acreditamos em tudo que as pessoas falam. Como eu citei o exemplo, se amanhã aparecer um louco com a vacina na mão, todo mundo vai despencar e vai fazer fila. Vai ser fila que vai, eu acho que vai aplicar com a mesma seringa, de tanta gente, querendo se salvar. Acredita em tudo, não que é errado, só estou fazendo uma comparação, que às vezes nós acreditamos mais nas coisas humanas, mais acreditamos no homem, do que na própria palavra de quem? De Deus, e aí é que nós cometemos um grande erro. Só para nós finalizarmos aqui, irmãos, essa mulher, ela não pôde libertar sua própria vida, ela não conseguiu, ela tentou, como eu dei o meu exemplo aqui, tentou, mas fracassou, até que ela teve esse encontro com Jesus. Volta lá em João, para nós terminarmos e orar, que o tempo já foi, João capítulo 15, quem entendeu até aqui, diga amém. Você tem que sair daqui hoje como, irmãos? Diga, enfesado. Mas não é bravo, enfesado com o pastor, é cheio de fé. Sai, se for ali mesmo na rua, fala, escuta aqui Satanás, hoje a coisa vai ficar feia para o seu lado, que hoje eu entendi a palavra, eu não aceito mais isso, é aquele outro, e por aí vai. Nós lemos o 5, né? O 6, João 15, 6, para nós terminarmos. Se alguém, ele dá outro exemplo aqui, não estiver em mim, será lançado o quê? Fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e faz o quê?
ardem. Quem faz esse papel aqui de pegar a pessoa e lançar no fogo é Satanás. Ele está falando da vara, mas isso aqui nós entendemos espiritualmente. Aí o 7, se vós estiverdes em mim, guarda isso aqui, e as minhas palavras estiverem quem? Em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será o quê? Esse versículo 7 aqui, não é somente aquilo que nós falamos, tá? Eu sou de Jesus, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou praticante, eu sou protestante, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é isso não. Isso aí todos nós falamos, porque aqui ele diz, se vós estiverdes em mim, é aquilo que nós falamos, que estamos em Jesus, mas ele diz, se as minhas palavras estiverem quem? Aqui que a coisa complica, porque nós temos que ter a palavra dele aonde? No nosso coração. Vai fazer uma oração, cita a palavra de Deus. Vai orar, como eu dei o exemplo aqui de Isaías, pastor, eu não sei citar, abra a Bíblia, não é feio não. Jesus não vai falar, está colando, não, pode abrir. Abra lá no versículo que você quer fazer a oração, pastor, mas eu vou fazer uma reza, não, como eu dei o exemplo, mostre para Satanás o que está escrito na Bíblia, não é ficar só no, amém, glória a Deus, nem o diabo ouviu essa oração direito, entendeu, o diabo o quê? Amém, não entendi, foi nada, não vou sair não, vou continuar aqui, tem que ser claro, tem que falar o nome dele. Como que é o nome dele? Satanás. Pastor, mas o que está lá é diferente. É o espírito da enfermidade. Chama o nome desse bicho. Não, pastor, lá é a pomba gira. Então ela não vai girar mais a partir de hoje. Essa pomba vai sair, em nome de Jesus. Pastor, lá é o Zé Pilintra. O negócio lá, tá encharcando o caneco. Então chama esse bicho pelo nome, fala, Zé Pilintra do inferno, você que faz essa pessoa beber, faz essa pessoa se embriagar, eu sei que é você que está aí, você vai sair da vida dela hoje em nome de Jesus, vai ser igual endemoniado, vai gritar para lá e para cá, calma Satanás, você vai ter que sair do mesmo jeito, bravo, nervoso, tem que pular para fora, porque Jesus falou, olha, a palavra tem que estar em nós, olha aqui estes sinais seguirão aos que, em meu nome, o que vai fazer? Expulsarão demônio e falarão novas, aí vem uns como é que o pastor Jaime fala, apologético, fariseu do apologético, você é da igreja que fica, sai capeta, sai demônio, sai satanás, sai capiroto, eu sou daquela sim, por que você é daquela? Porque é aquela que Jesus fez, o que Jesus fazia com os demoniados? Jogava uma água benta na cabeça e mandava para casa? Ligava para o SAMU? Não tinha também, né? O que Jesus fazia? Expulsava. Ali, E ele mandou nós fazer, mandou. Os sinais vão seguir aos que creem. Então, eu vou fazer isso. Pastor, eu achei que era só pastor missionário que expulsava demônio. Você pode ser o maior expulsador de demônio dessa cidade. Amém? Não, pastor, já estou até arrepiado. Ai. Irmão, você tem que ter experiência com Deus. Você tem essa autoridade, você tem esse poder. Não, mas às vezes a pessoa fala, não pastor, mas aí o demônio vai manifestar, eu vou correr. Não, calma, o demônio vai nem manifestar, pode ser o espírito da enfermidade, pode ser o espírito da mentira que está dominando alguém, pode ser o espírito da miséria que está dominando alguém, aí você vai se direcionar àquele demônio espiritualmente com autoridade, você vai falar, Satanás, demônio, espírito que usa essa pessoa, sai dele ou dela, em nome de Jesus, e pronto, faz a oração na certeza, na fé, e se o demônio bater o pé e falar, estes sinais seguirão aos que? Está escrito, Satanás, então pega a sua malinha, suas traias, e arreda-te daqui, isso é você agir segundo a fé, como eu dei o exemplo, você vai sair enfesado, fala, não aceito isso, eu estou dormindo no ponto, eu estou vacilando, com a autoridade dessa que Jesus me deu, e eu estou ali só falando, para com isso, não, eu tenho que achar essa causa, eu estou muito preocupado com o efeito, cadê a causa desse negócio? É aqui, então é aqui que eu vou combater, é aqui que eu vou vencer, senão nós vamos ficar enxugando gelo, ensacolando água, em vez de tampar um cano, não vai dar certo.
Nós temos que agir segundo a fé. Amém? Sem mim, nada podeis o quê? Fazer. Mas aí eu posso acrescentar, sem adulterar a Bíblia, com Jesus, tudo, você vai fazer todas as coisas. Porque ele disse, os sinais seguirão aos que creem. Ele até falou numa passagem, acho que não é aqui em Marcos, que ele diz, está aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, João 14, 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Então você pode, você consegue. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Quem entendeu a mensagem, diga amém.